Você sabe a diferença entre simpatia e empatia? Se a resposta foi não, fica nesse vídeo que eu vou trazer para você de forma clara essa diferença e trazendo ainda alguns estudos que trazem ali alguns embasamentos bem interessantes sobre empatia e simpatia. E você pode estar até pensando, né? Mas o que eu tenho a ver com isso? Tem muito a ver, tá, patrão? Por quê? Empatia está ligada com conexão, né? Conexão em outra pessoa, com se ligar em outra pessoa. E se você não consegue fazer isso de forma habilidosa, provavelmente você tem bastante dificuldade, inclusive em conquistar coisas que você deseja. Mas antes da gente entrar em empatia e simpatia, se inscreve no meu canal, já deixa o seu gostei, já manda para aquele seu amigo que também não sabe essa diferença e vamos começar a falar sobre empatia e simpatia. Em um vídeo anterior eu falei com você sobre esse livro que eu estou lendo, o Inteligência Emocional. Inclusive eu falei um pouco sobre uma passagem aqui, uma parte que eu achei muito interessante. E esse livro que me trouxe sobre empatia e simpatia, essa diferença. Eu confesso que eu não sabia de forma tão clara assim sobre empatia e simpatia, sobre essa diferença de forma clara, tá? E o livro trouxe para mim de forma muito mais clara e eu quero trazer isso para você. De forma geral, eu vou entrar em algumas passagens que eu acho que são muito legais, tá? Mas de forma geral, a empatia é a habilidade que uma pessoa tem em se conectar com o sentimento do outro, em sentir o que o outro está sentindo, tá? E simpatia é quando você se importa, mas não necessariamente sente a mesma coisa. Então essa é a grande diferença. Então por isso que eu falei que está ligado em conexão. Quando você se conecta melhor, né, com inclusive o sentimento da outra pessoa, você tem mais empatia. Ele traz uma passagem interessante que apoia essa questão de empatia e simpatia, que é a seguinte: assim como a forma de expressão da mente racional é a palavra, a das emoções ela é não verbal. Então ele fala a respeito de essa conexão, né? Inclusive quando a gente fala de sentimentos, e a empatia ela está ligada em sentimentos, ela não é verbal, ela não está ligada na palavra, ela está ligada no não verbal. Então essa conexão ela é não verbal e não através de palavras, né? E como em toda parte do livro ele traz muito exemplos e estudos, ele trouxe um super interessante que é desenvolvido com algumas crianças, tá? E eu quero trazer para você. Por quê? Porque essa empatia ela começa ali na tenra idade. Então quando são bebês, né? Os bebês têm uma empatia muito forte. Você vai entender isso aqui e depois essa empatia ela vai diminuindo se ela não for desenvolvida e aí ela vai ou ela vai diminuindo ou ela simplesmente se apaga, tá? E ele trouxe um estudo, né, de psicólogos de desenvolvimento infantil que descobriram que os bebês são solidários diante da angústia de outrem, mesmo antes de adquirirem a percepção de sua individualidade. Olha que interessante. Mesmo poucos meses após o nascimento, os bebês reagem a uma perturbação sentida por aqueles que estão em torno deles, como se esse incômodo estivesse acontecendo neles próprios, chorando ao verem que outra criança está chorando. Por isso que quando um bebê chora, o outro chora. Porque é como se aquela perturbação do choro, o que aquele bebê está sentindo, também é sentido pelo outro bebê. Em torno de 1 ano, começam a compreender que o sofrimento não é deles. Olha para você ver que interessante. Ele não entende que o sofrimento não é dele. Ele pensa que o sofrimento do outro bebê também é dele. Mas a partir de 1 ano, isso começa a mudar. E aí, embora ainda pareçam confusos sobre o que fazer a respeito desses sofrimentos, né? Numa pesquisa feita por Martin L. Hoffman, da Universidade de Nova York, uma criança de 1 ano trouxe a própria mãe para consolar um amigo que chorava, ignorando que a mãe do amigo também estava lá no recinto próximo a ele. Essa confusão se vê também quando crianças de 1 ano imitam a angústia de outras, possivelmente para melhor compreender o que elas estão sentindo. Por exemplo, se outro bebê machuca os dedos, um bebê de 1 ano põe os seus dedos na boca para ver se também doem. Ao ver a mãe chorar, um bebê enxugou os próprios olhos, embora não tivessem lágrimas. Então, nessa idade, os bebês eles têm uma empatia muito forte, eles se conectam muito com o sentimento do outro, mas eles são confusos. E a conexão é tão forte que eles ficam confusos se esse sentimento é deles ou de outro. Eles não entendem isso de forma muito clara, né? Ele até coloca que essa mímica motora, né, como ela é denominada, é o significado técnico original da palavra empatia, como pela primeira vez foi usada na década de 20, né, por um psicólogo americano chamado Titchener.
Esse sentido é um pouco diferente de sua introdução original em inglês, do grego empatheia, entrar no sentimento. Termo inicialmente usado por teóricos da estética para designar a capacidade de perceber a experiência subjetiva de outra pessoa. A tese de Titchener era de que a empatia vinha de uma espécie de imitação física da angústia de outra que então evoca os mesmos sentimentos em nós. Ele procurou uma palavra distinta de simpatia, que é algo que sentimos pelo outro, pelo o que o outro está vivenciando, sem, contudo, sentir o que esse outro está sentindo. Então, a empatia é quando a gente imita a angústia física da outra pessoa. E a simpatia é quando a gente sente pelo que o outro está vivenciando, mas sem sentir o que ele está sentindo, tá? Isso é muito interessante, é interessante inclusive entender que esse desenvolvimento ele é muito sensível nos bebês, né? Isso inclusive para quem já tem filho, tem uma percepção clara sobre isso. Isso fica até bem claro quando a gente vê esse texto aqui do livro, porque a gente percebe muito essa imitação de sentimentos, né? Isso acontece do bebê com outro bebê e do bebê com os pais e as outras pessoas que estão ao redor dele. Então, os pais estão felizes, o bebê está feliz, os pais estão tristes, o bebê está triste, a mãe está chorando, o bebê está chorando. Depende do nível de conexão que ele consegue fazer com aquela pessoa, com aquelas pessoas que estão ali junto dele. Então, a empatia e essa sintonia, né, e essa capacidade de se sintonizar com os sentimentos da outra pessoa, eles estão muito ligados, né? E isso é muito interessante, porque mostra que a empatia, essa habilidade de sentir o que o outro sente, é uma habilidade forte de sintonia, tá? E ela pode ser desenvolvida nessa fase tenra, em especial, quando as crianças começam a distinguir que esse sentimento não é delas, mas de outra pessoa. Os pais, eles podem ajudar essas crianças a desenvolver mais essa empatia, se tornar seres mais empáticos, pessoas mais empáticas com as outras, chamando a atenção pelos sentimentos que elas causam nos outros. Por exemplo, o bebê ou uma criança fez alguma coisa de errado ou brigou com uma outra criança, com um irmãozinho, alguma coisa assim. Os pais, ao invés de chamarem a atenção pelo fato da briga, chamar a atenção para o sentimento do outro, do tipo, olha, você fez isso e fulano ficou triste, olha como que fulano ficou magoado a respeito da sua ação, olha como a sua atitude deixou o seu coleguinha triste. Então, chamar a atenção para o sentimento faz com que essa criança desenvolva melhor o seu lado empático. E isso faz muita diferença na conexão que você tem com outra pessoa, não só para poder mostrar para outra pessoa, né, e essa conexão que ela é real, né, mas também para realmente ter uma habilidade de se conectar melhor com as pessoas através dos sentimentos e não apenas através de palavras. A conexão através de sentimento ela é muito mais forte. Então você, por exemplo, que precisa fazer uma negociação e tem uma boa habilidade de empatia e consegue conectar bem com o outro lado, você consegue sentir bem a respeito os sentimentos do outro lado, essa percepção ela é fora da palavra. Então o outro lado ele entende, ele se conecta com você a partir desse sentimento que é dele e que você está empático a respeito daquilo, né? E isso facilita inclusive no desenvolvimento de uma negociação, de um negócio ou de uma relação interpessoal de forma geral, tá? Então essa é a grande diferença entre empatia e simpatia, né? Empatia, você sente realmente, né, o que a outra pessoa está sentindo. E a simpatia, né, você se importa com aquele sentimento, mas você não sente a mesma coisa. Espero que tenha ficado claro. Se você tiver dúvidas, se quiser saber mais a respeito dessa questão de empatia e simpatia, tiver até alguma outra observação, coloca aí nos comentários, vamos bater um papo. Eu respondo tudo, leio todos, né, até para poder entender um pouco mais o que vocês estão achando, inclusive, dos conteúdos. Tá ok? Então, um forte abraço e até a próxima.